Então, pessoal, boa noite. É, eu vou esperar meu colega aqui, eu sou Alan Rangel, sou professor da CAEU. Live sobre a temática de pandemia e comportamento de massa, né? Vamos esperar só o Thiago entrar aqui. Boa noite, Thiago. Angel, tudo bem? Me escuta? Tá me ouvindo? Tô te escutando. Pronto. Deixa eu só fixar aqui, dar boa noite, pessoal. Só fixar aqui o nome do nosso evento aqui, para a gente começar, tá? Só um momento, pessoal. Só pegar o nome certinho aqui para não colocar errado, né? Comportamento de massa em tempo de pandemia. Só fixar esse nome aqui. Isso. Comportamento de. Meu áudio tá chegando bem para você aí, né? Pergunte ao pessoal aí se tá tudo bem. Pra mim tá bem. Acho que o pessoal tá dando ok aí. Parece que tá ok. Ok. Boa noite, pessoal. Quem já tá na sala. Pronto, parece que A gente pode chamar assim também aqui ou não? pode. Não é sala, né? Não, pode chamar. Nosso salão. Tá chegando o pessoal aí, né? Vamos só aguardar uns 3 minutinhos, né? Pra ver se o pessoal chega mais gente. Então, Assim, então, só me apresentar aqui. Algumas pessoas me conhecem, né? Mas o pessoal que tá de fora aí, que tá conhecendo a Cairu agora, na Fundação Cairu. Então, meu nome é Alan Rangel, né? Eu sou graduado na área de Ciências Sociais, né? Sou mestre e doutor na área também. Já leciono na Cairu, já fazer 4 anos, né? Vai fazer 4 anos. E, portanto, eu dou aula em diversos cursos, né? Serviço social, psicologia, contabilidade, né? Já dou aula em alguns cursos aí. E hoje nós vamos discutir sobre essa temática que me parece muito importante, né? Também eu escrevo já, tem um site que eu escrevo sempre, solteroprosa.com. Então, um pouco da minha fala vai ser um pouco do que eu tenho escrito no meu site, que é meu blog pessoal também, né? Fala, Thiago, está presente aí. bom, só para situar um pouco, né? Mas eu e o Rangel somos colegas lá na Cairu. Eu sou professor do curso de psicologia, tenho formação em psicologia e em filosofia, né? E lá na Cairu costumo, em tempos de não pandemia, né, sempre que encontro com o Rangel, conversamos, interagimos, trocamos algumas ideias, fazemos alguns comentários, né, e normalmente passa do tempo, né, Rangel? Isso é o que me preocupa para a nossa conversa aqui hoje, né? A gente, nossas conversas costumam desenvolver bem, né? E a gente já tinha feito, né, uma outra conversa num evento na faculdade e agora aqui nesse novo formato, né? Esse desafio de quarentena, desafio de pandemia e esse cenário virtual que a gente está trabalhando. Tá? Isso. Então, agradecer pelo convite do Rangel para esse bate-papo que tematiza aí comportamento de massa e o cenário da pandemia. Tá? É, Então, agradecer também para quem está acessando aí, para quem vai participar do nosso bate-papo. Espero que seja enriquecedor para todo mundo. perfeito. Então, gente, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar um tempinho aqui de 10 minutinhos, vou falar rapidamente de algumas questões mais conceituais da ideia de massa. Acho que depois o Thiago pode também falar uns 10 minutos, e aí a gente consegue utilizar o tempo para as questões, né? E também criar um bate-papo aqui interessante. Né, também seria uma outra troca de conhecimento
né, junto com o pessoal que está chegando, que está na live, tá? Então, conceito, vou pegar o conceito de alguns autores, né? Então, por exemplo, o Ortega Gasset tem um livro chamado A Rebelião das Massas, né? Que é um livro bem famoso, inclusive, né? Tem até esse livro aqui na mão, Rebelião das Massas. É um livro de um filósofo espanhol e ele classifica a massa, né? Conceitual mesmo, como ele chama do homem médio. O homem médio, médio tem a ver com medíocre, né? E o homem médio não significa, não tem nada a ver com classe social, é qualquer pessoa em qualquer classe, ele vai chamar do homem médio, ou a mulher médio, né? Então a multidão, a massa seria essa reunião a multidão é a reunião das massas, né? Então uma pessoa massa se reúne e essa reunião ele chama de multidão ou aglomeração. Então, essa multidão ganha um certo poder e passa a ter uma qualidade, essa qualidade de ser genérico, né? Portanto, qual o fator psicológico da massa? E a minha visão aqui é um pouco da psicologia, um pouco da filosofia, né? Vai andar por esses dois âmbitos. Então, qual é a qualidade da massa? Ele não se dá valor se é bom ou mal. Por motivos especiais, ela se sente como todo mundo, e, no entanto, não se angustia ou gosta de se sentir idêntico aos demais. Então, a massa tem essa qualidade da homogeneidade, da aglomeração, né? Dessa coisa do genérico. Tem um outro autor chamado Le Bon, que para quem conhece a psicologia das multidões, o Le Bon tem um livro chamado Psicologia das Multidões, eu até separei aqui também. Eu acho que é um livro bem interessante. Gustavo Le Bon, que foi um autor que influenciou o próprio Freud, né? Depois escreveu um livro chamado Psicologia das Massas. Qual o conceito de Le Bon em relação às massas? Ele diz o seguinte, olha, ele define o conceito de multidão e diz, do ponto de vista psicológico, uma aglomeração de pessoas em situações específicas, criando características novas, né? Uma espécie de novos atributos quando você está com outras pessoas, se juntando a outras pessoas. Forma-se uma alma coletiva que vai numa mesma direção, como um ser homogêneo. Então perceba que essa ideia da homogeneidade aparece também aqui no Le Bon. Independe também de classe, de cor, de ocupação profissional, né, e etnia, gênero e sexo, né? Então os indivíduos, mesmo indivíduos muito diferentes, podem juntar-se numa multidão. Então é uma característica do Le Bon. Ele vai dizer que nessa multidão há elementos irracionais, né? Impulsos, sentimentos constituídos da própria raça, gênero, enfim, que ganham uma espécie de força coletiva dessa multidão. É exatamente isso que impulsiona o espírito de rebanho, né? Que a gente fala tanto essa coisa de espírito de rebanho e que vai chamar de uma certa regressão intelectual. Então, toda aglomeração, nesse sentido, ele tem uma redução aí do nível da psique individual. O heterogêneo perde-se no homogêneo e as qualidades inconscientes dominam. Então, as multidões acumulam esse senso de mediocridade e não o senso de reflexividade, não, ou seja, não é, portanto, não tem essa característica de ter racionalidade, de ter algum tipo de consciência mais reflexiva. Tem um outro autor chamado Elias Canet, ele tem um livro chamado Massa e Poder, para quem se interessar, é um livro bem interessante. Ele diz que o espírito da massa é o espírito do atrofiamento, da consciência individual, mesma característica que a gente viu nos outros, né? E o predomínio da psique, ou seja, do inconsciente, que remonta a um estado de regressão, ou melhor, somente a massa é possível libertar-se, né? Estava falando de outro autor aqui. Então ele diz o seguinte, somente na massa é possível o homem libertar-se do temor do contato. Tem-se aí a única situação no qual esse transformou-se em seu oposto. Então, logo nos entregamos à massa, não tememos o seu contato. Ou seja, a gente, quando está em um movimento de massa, quando está em uma aglomeração, a gente perde esse temor, que o Elias vai dizer que geralmente a gente tem medo das pessoas, né? A gente tem medo a gente classifica as pessoas. Então, a gente, naturalmente, na sociedade, a gente se aproxima de pessoas que têm mais afinidade em certos aspectos de classe, de cor, e daí por diante. E na massa se perde isso, né? Ou seja, você não tem medo de se entregar. Então, na massa,
todos são iguais, né? Portanto, a diversidade não conta. O que conta é a homogeneidade. Um outro autor que também trabalha com isso é o Freud, em Psicologia das Massas. Para ele, a massa também é um processo de atrofiamento da consciência individual. Portanto, os próprios autores que eu falei dizem, né? Um atrofiamento da psique individual e tem um predomínio do inconsciente, que remonta no mito da teoria do Freud, né? Do mito da horda do pai primordial, né? Que remonta a um estado de regressão à atividade anímica primitiva, ou seja, antes do processo ali da civilização do homem natural. Como aqui nos inclinamos à horda primitiva, que é essa horda homogênea, essa horda de uma certa consistência de não individualidade, né, de falta de subjetividade, dessa coisa mais coletivista. Aí diz que a massa é uma revivescência dessa horda, é como se a gente retrocedesse ali no nível mais bárbaro, mais primitivo do humano, né? E tomamos atitudes que são atitudes impulsionais, atitudes não conscientes. Portanto, antes mesmo é como se a gente retrocedesse no processo de civilização, dessa coisa da responsabilidade individual, né, dessa coisa da consciência mais desenvolvida. Então, antes do processo de civilização, os indivíduos eram ligados em obediência a um chefe ou pai primordial, né, temido e respeitado. Aquela coisa que o Freud vai falar, né, que os filhos matam o pai, e, portanto, eles começam a ter essa coisa da consciência do eu, né, enquanto a consciência de uma certa liberdade, digamos assim. Então, o pai tem essa característica de autoridade, né, de mando, que nessa discussão do Freud, do mito, né, primordial, os indivíduos eles têm uma certa característica de passividade. E, por fim, uma outra autora que eu acho interessante também, para fechar a minha parte, para não me alongar, nessa parte conceitual, é a Hannah Arendt. Hannah Arendt tem um livro chamado Origem do Totalitarismo. Não sei se estou com o livro aqui próximo, acho que não, né? Não está próximo o livro aqui. Mas ela fala justamente de um conceito massa, que para ela é um conceito que vai nascer no século XX. É uma autora que traz uma outra característica, eu diria até histórica, ali, de um novo de um novo atributo, talvez uma nova personalidade, que seria esse homem-massa do século XX. Então, para ele, esse homem-massa seria um desdobramento das sociedades classista, da sociedade burguesa, ou seja, é um desdobramento da sociedade pós-medieval, né? Da sociedade classificada em classes, mas que são classes que entram em conflito e que, portanto, há um colapso, né? Porque a Hannah Arendt vai escrever um pouco sobre isso, falando do processo de construção dessas massas violentas, essas massas que têm características, acabam tendo características de violência e que vão formar ali os movimentos bolcheviques, os movimentos nazifascistas, né, ali no século XX, que aí vão gerar, claro, estados totalitários, como o Estado, principalmente o Estado stalinista e o Estado nazista. Então ele vai dizer que essas massas foram mobilizadas aí com característica desde de crises econômicas, essas crises levam esses indivíduos a terem se associar a algo salvacionista, né? E algo que contemple aí um certo repúdio, um repúdio em relação à política, que a gente chama de antipolítica, um repúdio em relação às classes, né? Seja classes burguesas ou classes industriais, né? Certos atributos da burguesia. Então, esses indivíduos isolados, né, que ela vai dar algumas características desse indivíduo massa do século XX que é mobilizado para a barbárie, é mobilizado para movimentos extremistas e violentos, né, como movimentos fascistas. Então, esses indivíduos que são mobilizados por alguns líderes, algumas lideranças, ele tem por características indiferença aos negócios públicos, então são indivíduos que são isolados, indivíduos que não se agregam a nenhum tipo de convivência do espaço público, né? Ou seja, indivíduos que não gostam de discutir dentro de um espaço público, seja no sindicato, no partido, no movimento social, ou mesmo uma preocupação de cidadania, essa preocupação com os interesses coletivos, né? Então, há um interesse que mais muito privatista.
ele vai dizer que, em geral, esses indivíduos não são rudes ou brutos, mas podem vir a ser, se forem mobilizados, né, por partidos ou por lideranças, por exemplo. Essas pessoas, portanto, são alheias a qualquer tipo de vínculo social, do ponto de vista das questões públicas, né, da sua cidade, do município, né, do desinteresse público. Portanto, não há interesses comuns, eles são isolados, eles dizem, geralmente são neutros, no sentido de neutralidade, né, eles não se identificam dizem não gostar do político, da política, das instituições. Então, tem esse atributo de neutralidade, né? Aquele que diz, olha, eu não gosto de política, por exemplo, né? É uma ideia de neutralidade, é como se não fosse um cidadão que não está nem aí para a sociedade, para onde vive. Também são pessoas que pervertem todos os padrões de classes tradicionais, né? Seja classes de organização política, as organizações sociais, civis, né? Então eles pervertem isso, até crítica a partidos políticos, a sindicatos, né? Daí por diante. E a principal característica desse homem-massa é o isolamento. São indivíduos que são isolados, então ele tem uma definição um pouco diferente dos autores que eu falei aqui, porque o isolamento é ruim na visão de Hannah Arendt. As pessoas precisam interagir com o mundo, precisam ter uma relação de interdependência para formar sua própria construção do eu e do nós, né? Ou seja, você isolado, você pode ser mobilizado facilmente para cometer barbárie, por exemplo, né? Então, essa falta de relações sociais, esse isolamento absurdo e completo, isso é ruim do ponto de vista da pluralidade, da construção de valores plurais, né? Aquilo que Hannah Arendt fala. É preciso que a gente interaja com as pessoas e interaja com a diversidade, com a diferença de opiniões. Então, essa bolha individual, essa bolha, esse isolacionismo é ruim, porque você pode se mobilizar para, enfim, a fazer coisas que normalmente você não faria se estivesse sozinho, né? Então, portanto, ela critica essa ideia da atomização do indivíduo, que é um pouco a característica que o Alex Tocqueville vai falar no século XVIII, quando ele vai dizer que o grande perigo da democracia e das sociedades democráticas liberais, essa ideia de direitos civis, de direitos individuais, é quando esse indivíduo ele não interage com ninguém, quando ele é completamente isolado e, portanto, isso é ruim, na visão de Hannah Arendt, do ponto de vista da construção desse indivíduo que tem que refletir, desse indivíduo que precisa interagir com o outro, desse indivíduo que precisa pensar, né? Então, esse não pensar é uma regressão, e essa regressão é mobilizada para, por exemplo, construir uma sociedade ou construir movimentos extremistas que odeiam a diversidade, odeiam a heterogeneidade, são totalitaristas, etc. Então, eu vou terminar essa fala aqui, né? Portanto, só para falar desses conceitos, né, da massa, é isso, a massa anula o indivíduo de fato, né? Ou pelo menos anula essa responsabilidade individual. Quando você está em massa, você deixa de ter responsabilidade individual e acaba entrando numa vibe, digamos assim, de responsabilidade. Pode ser boa ou ruim. Vou falar mais para frente que algumas características de massa podem ser exclusivas ou inclusivas, mas eu vou me alongar aqui, vou deixar para o Thiago fazer suas reflexões. Ok, Rangel. O desenho que eu devo utilizar para iniciar a minha fala, para organizar um pouco os pensamentos, é um pouco no sentido inverso do que o Rangel tem construído, tá? No sentido em que ele vai para pensar os conceitos mais amplos, né? Pensando a perspectiva social e a perspectiva histórica, né? Em relação a esse conceito de massas. E meu ponto de partida é o inverso, é tentar pensar a partir do indivíduo, tá? Ou melhor, mais precisamente, a relação do indivíduo com o que são as massas, o que são as multidões, ou o que são os grupos. Tá? A ideia, então, é que a gente encontre os pontos de confluência para, então, lançar mão de algumas reflexões sobre o nosso tempo, né? Sobre o tempo de pandemia. Tá? Existe um território, né, da psicologia que se concentra em problematizar, né, em buscar compreender exatamente como o sujeito, né, como o ser humano individual
se constitui, né? E qual é a importância da participação em grupos, né? De ter grupos de referência, né? De fazer parte de uma coletividade, o quanto essas relações são relevantes para a constituição da subjetividade individual, tá? De uma pessoa. Então, a gente tem um primeiro grande campo, que é a psicologia social, tá? Que faz, a partir desse caráter híbrido entre as ciências psicológicas e as ciências sociais, né? Cria esse campo, então, de investigação para compreender a formação da subjetividade de uma pessoa a partir das suas relações, né? Existe também, como um ramo da psicologia social, a um campo que é a psicologia de grupos. Tá? Então, só estou localizando conceitualmente essas áreas de conhecimento para a gente organizar um pouco a linha de raciocínio. Tá? Então, dentro desse pano de fundo da psicologia social e da psicologia de grupos, a ideia contemporânea, né, vamos colocar assim, um paradigma contemporâneo sobre a formação da nossa identidade, a formação da nossa subjetividade, ela é compreendida sócio-historicamente. Tá? Então, até mesmo o Freud e a psicanálise freudiana, embora não se apresentando como uma psicologia, uma psicanálise social, né, mas só o seu drama familiar, suas articulações de compreensão das relações que são estabelecidas, né, com esse intragrupo familiar na constituição de quadros clínicos, na constituição de sintomas, tá? De forma mais abrangente, na constituição de formas de vida, né? E formas de sofrimento, formas de adoecimento. A gente tem também a perspectiva do Vygotsky, né? Que faz lança esse olhar, né? De que é preciso compreender o ser humano enquanto ser histórico para a gente ter uma visão mais ampla, né? Seria esse paradigma que eu estou trabalhando, ele se opõe radicalmente àquela ideia do ser humano enquanto uma substância, né, enquanto um ser dotado de uma essência natural, né, ou seja, biológica, e que as manifestações ao longo da vida serão apenas um desdobramento, né, do que é a carga genética da pessoa, do que é, enfim, traço de algum tipo anterior ao início da nossa história no mundo. Né? Então, trabalhar com a perspectiva sociohistórica é compreender que nós nos constituímos, né, a partir dos discursos, a partir dos valores, a partir das crenças, das ideias, das ideologias, que são compartilhadas, né, pelos nossos grupos de referência. Tá? Então, é muito importante, por exemplo, para o ser humano, a sensação de pertencimento, a sensação de aceitação. A gente pode falar de uma série de fenômenos, né, de moda, né, de forma de se vestir, de cortar cabelo e por aí vai. Né? Ou seja, existe uma tendência, claro, isso não é da ordem da nossa decisão consciente, né, mas isso é da ordem da tendência. Né? Nós tendemos a imitar comportamentos, a aderir valores de grupos de referência com a intenção de fazermos parte, de nos sentir parte de uma coletividade. Tá? Essa sensação ela é uma sensação extremamente associada com a sensação de segurança, né? De chão, de terra firme. Tá? Então, a gente adere a grupos para se sentir parte de uma coletividade e ganhar consistência na nossa própria noção de subjetividade. Né? A gente se ancora nos grupos de referência, tá? E se sente seguro, né? Para a partir daí, então, viver a vida, tomar as decisões, fazer as escolhas. Né? Então, pensando nessa lógica, olhar para a pandemia, né, e olhar para a situação que a gente está, a pergunta que eu vou sugerir como problematizadora, né, como disparadora da reflexão que quais processos históricos, quais movimentos históricos, né, nós podemos reconhecer nesse momento que estamos, né, e quais são as potencialidades de influência desses fatores sociohistóricos, né, para a nossa subjetividade. Tá? Não sei se está claro mais ou menos o desenho. Tá? Então, é esse o percurso que eu vou tentar
seguir. Tá? Então, deixando um pouco essa concepção da formação da subjetividade, vamos pensar o tópico do corona, tá? Tentando pensar assim como esse pano de fundo sócio-histórico, né, que possibilita determinadas experiências subjetivas, que possibilita determinados comportamentos, entre eles comportamentos de massa, né, como é o título da nossa fala aqui. Tá? Então, um significante importante que tem sido utilizado, né, eu tenho também feito uso desse conceito nas aulas, discutindo com os alunos, é de pensar o seguinte: o momento que estamos vivendo, né, uma pandemia com o Covid-19, é, talvez a melhor palavra que possa definir ou se referir a esse processo histórico é um momento de crise. Tá? Então, se a gente concorda em pensar isso como uma crise, vale a pena a gente revisitar autores que já nos convocam a pensar sobre o que é uma crise, né, o que antecede uma crise, né, o que ocorre numa crise, o que caracteriza uma crise. Tá? Então, eu vou seguir essa linha de raciocínio, tá? E vou me valer de autores aí que estão no campo da fenomenologia e do existencialismo para construir algumas reflexões. Tá? Enquanto crise, né, faz parte de uma situação de crise a sensação de ameaça. Né? E a sensação de ameaça, né, é essa sensação de que nós talvez não tenhamos condições de dar conta do mínimo, das condições de sobrevivência, ou seja, a vida está em jogo. Né? Então, esse clima, né, é dado objetivamente pela ameaça de contaminação de vírus, né, no nível individual e familiar, e no nível global, as ameaças à morte de um grande número de pessoas. Tá? Então, esse clima, né, que não é, claro, como sabemos, não é apenas no Brasil, mas isso é um clima internacional, é um clima de ameaça. Ou seja, a ameaça provoca uma desestabilização na nossa noção de realidade. Ela provoca certos movimentos, né, no sentido de uma tentativa de encontrar uma zona de segurança. Então vamos imaginar assim, fatores esperados no interior de uma crise. Né? A gente está falando de incertezas, né? Vamos pensar assim, um clima de muita nebulosidade que a gente não consegue pensar sequer a médio prazo. Né? Então, e do ponto de vista da experiência subjetiva, a gente tem condições aí propícias para a experiência da ansiedade e para o contato com a angústia, né? O que tem sido relatado bastante, né? Essas duas experiências. E são duas experiências compreendidas, por exemplo, pelo filósofo Martin Heidegger, né? São compreendidas como elementos fundamentais para a gente pensar a condição humana. Tá? Então, só estabelecendo essa ponte, a situação sócio-histórica de ameaça, tá? E esse clima, esse ambiente social de ameaça, convocando a experiência da ansiedade e provocando o contato com a angústia. Tá? Bom, só que aí nós temos uma primeira chave de reflexão. A angústia, como ela é tematizada pelo Heidegger, ela é tematizada como uma disposição fundamental, né, capaz de mobilizar processo de transformação. Né? A angústia nos coloca num estado, ou melhor, ela é um estado de espírito em que nós, justamente por estarmos incertos das nossas verdades, né, incertos em relação ao tempo, aos acontecimentos, né, então nós passamos então a nos perguntar, a nos indagar, né, nos indagar sobre o quê? E claro, na esteira do existencialismo do Heidegger, nós vamos estar pensando sobre as nossas próprias vidas, sobre o que estamos fazendo com o tempo das nossas vidas, com as relações sociais, né, com o que fazemos com o tempo que temos livre. Né? Então, aí, só acrescentando uma experiência subjetiva, eu falei da ansiedade e da angústia como tematizada pelo Heidegger, o Sartre, pensando existencialmente a condição humana, ele ainda acrescenta uma outra experiência das mais importantes, uma das experiências subjetivas das mais importantes, que é justamente o tédio. Né? E que aí ele já faz a ponte, né, da angústia pela ameaça do Covid,
com o tédio, que pode ser colocado como uma consequência da estratégia de enfrentamento para essa crise, que é justamente o isolamento social. Tá? Então, em termos subjetivos, eu estou elencando essas duas grandes referências. Né? A referência da angústia e ansiedade, tá? Mas lembrando o potencial da angústia em produzir processos de transformação, né? Ou seja, a reflexão enquanto movimento produtivo, né? Enquanto atividade de pensamento, né? Como algo que é estruturante do ponto de vista subjetivo, né? A reflexão tem esse potencial e de acordo com, inclusive, uma autora citada aqui pelo Rangel, que é Hannah Arendt, né? Então, o pensamento é criador, né? Ele é produtivo, a reflexão. Né? Oi, Thiago, tá me ouvindo? Como é que estamos? Pronto. Ouvindo. Volta. Tá tudo ok? Tá ok agora. Tá, pronto. Thiago, você só tem Então, só tem 2 minutos aí para fechar sua fala. 2 minutos. Tá certo. Então, esses dois pontos, né? Por um lado, a experiência da angústia e ansiedade frente à ameaça do coronavírus, né? E a experiência do tédio como uma consequência, né? Ou não, consequência não é a melhor palavra, né? Mas como uma experiência que é propiciada, né? Pela prática do isolamento social, tá? E claro, só para dizer, quando a gente fala de prática de isolamento social, a gente está falando de uma parcela, né, da sociedade que pode exercer o isolamento, que tem condições, né? A gente não pode esquecer nunca de falar de uma grande massa, de um grande contingente populacional que não tem condições efetivamente de estar exercendo o isolamento social da maneira adequada para o enfrentamento da Covid. Tá? Então, pensando nesses 2 minutos que o Rangel trouxe para mim, e resgatando o ponto da formação da nossa subjetividade frente aos grupos. Tá? E aí já puxando para a nossa discussão, certo, Rangel, para as questões contemporâneas. Algo que pode ser dito sobre o processo histórico é que assim, os acontecimentos históricos eles não se sucedem de maneira linear. Né? Você não tem o fim de um processo para o início de outro. Existem sobreposições, existem encadeamentos. Né? Então, por exemplo, já não é de hoje que a gente tem discutido a questão das fake news. Né? Mas, hoje, as fake news têm representado uma ameaça, né, à efetivação das estratégias de controle, né, da pandemia que estamos vivendo. E vejam, se quando estamos em crise, na corona como crise como ameaça, e quando estamos no sentido ameaçados, quando estamos diante do desconhecido, quando estamos inseguros, né, lançamos mão de modos de nos sentir seguros. Então, se eu estou no momento de incerteza, no momento de muita dúvida, né, de agonia, né, que eu tenho mais perguntas do que respostas, e de repente eu tenho, atravessando a tela, né, do meu celular, do meu computador, informações que parecem ser soluções, que parecem dar conta de aplacar as minhas angústias, mesmo que aquilo não faça muito sentido, mesmo que eu não vá em busca das fontes, mesmo que eu não vá buscar conversar com um especialista, eu absorvo aquilo, eu tomo aquilo para mim e passo a acreditar. Então vejam, dizer, se já estávamos discutindo o fenômeno das fake news, né, por outros motivos, na ocasião das eleições, na dimensão política, agora nós estamos falando num outro momento em que ela igualmente tem um potencial destrutivo, que é justamente esse potencial de, diante de uma situação em que as pessoas estão inseguras, né, diante de uma situação de incerteza, as pessoas podem aderir, né, a determinadas informações que não necessariamente são informações, né, não necessariamente colaboram. Tá? Então, esse momento de reflexão, como esse que a gente está fazendo, visa reconhecer, por exemplo, a necessidade de tentar identificar o que é conhecimento, o que é
informação, o que se aproxima de uma, o que tem um caráter de verdade e o que é apenas opinião, o que é apenas falatório, né? Uma distinção muito cara para os gregos antigos entre o que é doxa, né, o que é pura opinião, e o que é conhecimento. Tá? Então, claro, a gente está sendo atravessado por informações e por desinformações. E no momento de crise, no momento de insegurança, pensar sobre isso, obviamente, se coloca como um desafio redobrado. Né? Pensar sobre o que a gente absorve de informação, sobre o que a gente absorve de conhecimento, para a gente conseguir assumir algum tipo de posição frente à questão e não apenas estar sendo soterrada, né, pelos acontecimentos. Tá? Eu vou encerrar minha fala por aqui. E a gente ainda tem um espaço para algumas questões, né, Rangel? Alguns comentários. Isso. Vamos partir do pessoal comentando aqui e a gente vai trazendo outras coisas que eventualmente a gente Certo. tem que discutir. Então, vamos primeiro agradecer o pessoal que está participando da nossa live, né? Vamos aqui algumas questões. Pisci Leila, acho que foi minha aluna, acho que foi sua aluna também, né? Ela perguntando se a Sim, morte virou figura e e a vida de fundo em tempos de pandemia, né? Se a morte, não entendi muito bem, a morte virou figura em tempos de pandemia. Essa é uma pergunta da Leila. Uma sim. outra pergunta aqui é Amanda. Não seria melhor Ah, não. Ah, essa aqui é outra coisa. Que comportamentos são esses da população carcerária e da sociedade em relação a eles, né? A própria Leila perguntando, ela fez várias perguntas. A Rangel Nogueira me xará aqui. A massa anula o indivíduo ou apresenta as condições para o indivíduo mostrar sua essência? Uma pergunta também interessante. Então, assim, só respondendo essas duas perguntas iniciais, eu acredito que a massa, como eu já tinha dito, ele tem a capacidade de anular a consciência individual, né? É claro que quando a gente fala de anular a consciência individual, a gente não está dizendo que o indivíduo desaparece, né? Mas esse indivíduo, ele reduz a sua capacidade de responsabilidade individual em prol de um turbilhão de sentimentos irrefletidos em prol de determinados objetivos, né? Então, você pegou o exemplo aqui da questão das fake news, né? A minha observação sobre isso, e aí eu falo da internet, parece que a internet possibilitou que o que o Garcia vai falar, que esse indivíduo, ele isolado, ele se aglomerasse virtualmente e para compartilhar determinadas angústias e frustrações, e às vezes são frustrações e angústias que mais prejudicam a sociabilidade e o próprio indivíduo do que compartilha, do que cria um processo de inclusão e com isso esses indivíduos aderem a qualquer tipo de, às vezes, de moralidade, de racionalidade e acabam atacando outras pessoas que pensam diferente, por exemplo. Que o Garcia vai falar que muitos desses indivíduos que hoje ocupam espaço público, a internet também como um espaço público, eles têm vozes e conseguem mobilizar pessoas que estão numa mesma situação de frustração, do ponto de vista psicanalítico, questões da sua vida, e essas pessoas acabam sendo dentro de bolhas, e essas bolhas se fecham e atacam outras bolhas, por exemplo. E aí você tem um processo muito ruim do ponto de vista do diálogo, do pensar, porque o pensar, nessa discussão, pensar com o outro, né? Então você tem pessoas que aderem a compartilhamento de informações que são falsas, né? As fake news, pessoas que não refletem sobre as informações que estão tendo, e aí nesse caso, por exemplo, da pandemia, né? Você tem aí grupos na internet, por exemplo, que são contra a ciência, que são contra o pensamento, né, racional, pensamento científico, e aderem a teorias conspiratórias sobre a questão da pandemia. E isso, em vez de construir, de ser construtivo, é destrutivo, destrutivo para a ciência, destrutivo para o mundo factual, né, para a discussão sobre verdades, porque acaba se misturando vários tipos de informação, às vezes informações que são mentirosas,
e também por grupos que manipulam isso, por ser contrário a certas visões de mundo seculares, por ser contrárias a visões de mundo do ponto de vista da política, da ciência, desse mundo laico, né, que é o mundo secularizado aí da modernidade ocidental, e acabam aderindo a pessoas que, sem pouca reflexão, acabam reproduzindo e tendo esses comportamentos, muitas vezes extremistas, comportamentos que regridem, do ponto de vista, o que Freud vai falar, uma certa pensamento de horda, pensamento primitivo. Isso faz mal para a democracia, isso faz mal para o debate público, isso faz mal porque isso não constrói diálogos, não constrói pontes, constrói muros, e esses muros e essas bolhas virtuais acabam construindo uma sociedade, eu diria até fechadas, sociedades fechadas em tempos de estados liberais, estados democráticos. Né? O que você acha disso? Angel, Oi. só pegando um pouco o fio a partir dessa ideia que foi colocada aí pelo seu xará, me parece, né, quanto à anulação da consciência individual. Tá? É interessante que a gente é comum a crença, né, de que nós somos livres, né, de que nós escolhemos as coisas, fazemos o que fazemos porque decidimos, né, estamos exercendo a nossa vontade, a nossa liberdade. E algo que faz sentido a gente trazer, por exemplo, existem alguns experimentos da psicologia de grupos, né, que justamente interessados em saber qual é a força que um grupo pode exercer, né, na maneira como nós nos comportamos individualmente, né. Tem um experimento muito simples que alguns grupos já replicaram, né, claro, com algumas mudanças, algumas variações metodológicas, mas vamos construir aqui um modelo só para a gente ter uma ideia. Imagine uma sala de aula, né, você tem ali 20 pessoas, tá, e você tem alguém que está ali como professor na frente. Né, mas é um experimento, né, da psicologia social. Né, então, aí, de repente, a pessoa que está como professor, né, apresenta ali uma imagem. Vamos supor que a imagem seja um círculo verde. Tá? E aí, tem uma pessoa, né, entre essas 20 que estão na sala, apenas uma pessoa que está como ingênua, vamos colocar assim. Todas as outras 19 combinaram o seguinte: a pessoa que está lá na frente vai olhar para o círculo verde e vai dizer: esse círculo é azul. Né? Vai se remeter a essa imagem como azul. E 19 pessoas dessa sala vão reforçar isso, vão concordar com isso. Né? Vão dizer, é azul mesmo. Né? Só que o círculo é verde. Né? O que acontece? Né? O professor começa ali a construir a sua fala, aparece a imagem do círculo verde, e ele começa a se referir àquela imagem como sendo a imagem do círculo azul. Né? A tendência natural é que essa única pessoa que está ali ingênua, né, reconhecendo esse equívoco, chama a atenção: olha, é verde, não é azul. Né? Isso acontece quase que invariavelmente com os participantes do experimento. Só que aí, quando essa pessoa discorda, as outras 19 começam a dizer: não, como assim? É óbvio que é azul. É azul, está lá, azul. Né? E o que se notou com esse experimento é que muito rapidamente, pela pressão social, você tem ali 19 pessoas e o professor, né, que está ali numa figura de importância simbólica, que, né, como uma liderança, né, todas as pessoas estão concordando que é azul, então até chega um momento que a pessoa se convence: não, é azul mesmo, e ela diz. Então quase que invariavelmente, pode parecer loucura, Sim. né, a gente olhando de fora, mas é o que acontece. Uma outra imagem muito simples da gente pensar é a nossa tendência, por exemplo, claro, não em condições como estamos agora de pandemia, né, mas entre algumas opções, por exemplo, num shopping, entre opções de restaurante, é comum que as pessoas se direcionem, prefiram um restaurante que tenha alguma fila do que um restaurante que não tenha fila alguma. Né? É como se ter um número de pessoas ali para se servir daquele produto legitimasse aquele comportamento. Então, mesmo que você não pense sobre isso, há uma tendência de você seguir a manada. Né? De você Sim. pensar: bom, aquelas pessoas estão fazendo, aquilo deve ser seguro, então eu vou fazer também, não vou arriscar naquele que não tem ninguém fazendo. Tá? Então, sim, a nossa consciência sofre influências diretamente e indiretamente. Eu digo diretamente em termos da nossa presença em relação com grupos no presente, e indiretamente desde a nossa história de vida com os nossos grupos de referência desde a infância. Tá? E só para te devolver a palavra, Rangel, comentar um pouco do que a Leila tinha trazido. Tá? Ela faz essa referência, uma referência muito importante para
a psicologia da Gestalt, né, e para a Gestalt terapia, essa dimensão da organização da percepção entre figura e fundo. Né? Então, sim, eu concordo com ela nesse sentido de que a, nesse clima social, né, o tema da morte, né, a questão da finitude, né, a questão da nossa da nossa precariedade, vamos colocar assim, né, da nossa fragilidade, né? Então isso está como figura, né? Isso está colocado como figura. E não à toa, obviamente, nós temos as notícias dos números crescentes, da curva crescente, tanto de contaminação quanto número de mortes. Então isso está como figura, né? As pessoas estão lidando com isso, querendo ou não, a gente está ocupando a nossa consciência, né, com essa questão. Então é importante que a gente tome consciência disso, né? Porque a morte como figura é algo como uma experiência de luto, né? E nós estamos nessa experiência de luto vivendo coletivamente. Então é importante olhar para isso, né, no sentido de produzir elaborações, né, no sentido de dar conta, de organizar simbolicamente isso que está como figura. Né? Só uma coisa, o Le Bon, em Psicologia das Multidões, ele fala dessa coisa que como as pessoas aderem a fazer coisas que normalmente não fariam se estivessem sozinhas. Ele coloca três características importantes, que é a ideia da afirmação. Essa afirmação, a afirmação consegue gerar um pensamento de aderir a alguma coisa, seja de um líder, ou seja de várias pessoas ali. Afirmar a repetição e o contágio. Seria principalmente Isso, três grandes características que fazem com que as pessoas possam aderir a certos comportamentos, né? Aderir portanto, a certos estímulos inconscientes que nesse caso aqui, se tivessem sozinhos, não fariam, né? Então são isso. mobilizados para isso. Outra coisa, assim, em relação à questão da outra coisa que eu queria trazer também, bem rapidamente, é o que está acontecendo hoje, né? Eu cheguei até a discutir com você em relação a dois fenômenos importantes: a ideia do isolamento social, que é uma medida racional deliberada, científica, portanto, calcado em conhecimento prático sobre a necessidade das pessoas se protegerem contra a contaminação. E por outro lado, também você tem pessoas que, por motivos diferentes, né, seja motivos do ponto de vista mais patriótico, ou do ponto de vista de uma luta, no caso está acontecendo nos Estados Unidos, contra o racismo, né, ou seja, as pessoas saíram da quarentena, do isolamento, né, e pela a morte do rapaz, o Floyd, por uma morte, algo que impacta, que é pré-racional, impacta o indivíduo, seja branco ou negro, e isso mobiliza as pessoas, mesmo com risco de contaminação, ou de proliferar a contaminação. Sim. Então, várias pessoas saíram nas ruas. Então, esse que é importante, né? Esse movimento de sair para as ruas, que é um movimento que, do ponto de vista lógico, é pré-racional, mas existe uma Uhum. mobilização importante que é a luta contra o racismo, contra os direitos, ou seja, uma luta a favor dos direitos humanos. Sim. E o que interessante que eu queria só ressaltar aqui, é que na visão dos autores, principalmente o Le Bon, algumas manifestações de massa foram importantes ao longo da história para construir, né? Então você tem diversas características de formações de multidões que são destrutivas, chega a ser até violentas, né? A gente tem vários casos na história aí de massas que se reuniram ali para matar pessoas, né? Mas também você tem multidões que foram construtivas do ponto de vista até de uma certa motivação, digamos assim, sentimental, que não tem esse caráter de destrutivo, mas até de ser pacífico. A gente pode lembrar, por Sim. exemplo, os movimentos do Luther King, né, lutando a favor dos direitos dos negros, ou você pode também o movimento do próprio Gandhi e outros movimentos que têm uma característica até de inclusão, né? E nesse caso aqui, o caso do movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, que vai reverberar em outros países, você tem esse caráter de inclusão. Inclusão o quê? Inclusão das pessoas, dos negros na sociedade, em todos os setores. Então, por mais que o que é Sim. paradoxal, né, por mais que seja um movimento perigoso, porque você pode proliferar a pandemia, ao mesmo tempo você tem esse caráter de inclusão que é próprio da democracia liberal, né? A democracia liberal tem por característica esse, esse processo de tentativa de inclusão, né? Diferente, portanto, de movimentos que são movimentos que querem retroceder,
movimentos que não gostam da sim. diversidade, movimentos que têm dificuldade de aceitar o outro, né, que às vezes têm comportamentos violentos também. Então, acho que historicamente os movimentos de massa são movimentos ou de caráter mais inclusivo, e principalmente em sociedades democráticas e liberais, de colocar novos atores para participar da sociedade, historicamente pessoas que Sim. eram incluídas, Conquista de direitos. direitos, né? Ou seja, a radicalização de direitos sociais, por exemplo, né, da democracia social. E, por outro lado, você também tem movimentos que são contrários a isso, movimentos que têm um caráter de exclusão, né? Esse caráter de Sim. exclusão pode ter um aspecto violento, né? Os dois lados podem ter um aspecto violento, né? Pode ter um aspecto violento e pode ter um aspecto pacífico também, né? Mas, em geral, historicamente, esses movimentos de exclusão e tem uma característica também de uma certa potencialidade à violência, né? Tá? Então, é Sim. bom, e esse é o que eu queria trazer nesse momento, né? A gente está vendo movimentos que têm Uhum. esse caráter mais de passividade e tem aquelas pessoas que parasitam, né? Então, por mais que tenha um caráter pacífico, mas tem sempre aquelas pessoas que parasitam, às vezes, para de grupos até eu diria até grupos que não são multidões ou massas, mas que entram nessas multidões para criar determinados problemas aí do ponto de vista do olhar que a gente tem, né, de movimentos que seriam teoricamente pacíficos. Acho que faz sentido a gente pensar também um pouco da posição, né, um- talvez fazendo uma espécie de cartografia, né, do processo histórico, se a gente pensar esses movimentos que estão sendo desencadeados desde a morte do George Floyd, né, é, a partir da compreensão de que do estado de consciência geral que a pandemia tem colocado. Vamos pensar assim, o racismo não é uma novidade, né, nos Estados Unidos, como obviamente não é novidade no nosso país. Né? A violência policial em relação a cidadãos negros não é uma novidade nos Estados Unidos como não é no Brasil. Né? Mas, vejam, se a gente está pensando nessa linha de estamos diante de uma ameaça, né? Estamos diante de uma crise, né? Isso também desperta um certo sentimento de coletividade, né? De sensibilização, de unificação, né? Essa imagem do vamos dar as mãos, né? Vamos enfrentar juntos, vamos fazer a nossa parte. Existe também essa mobilização de afetos, ou seja, dentro de uma crise também temos essa mobilização de afetos positivos, né? Sim. Do exercício da generosidade, da ajuda e assim por diante. Então, é, estamos mais à flor da pele, como um todo. Né? Então, certamente, um gesto de violência policial, claro, não estou querendo enfraquecer a força desse acontecimento, de modo algum, mas só para pensar, caiu num território fértil, né, de pessoas mundo afora, já à flor da pele, já sensibilizada, né, com os enfrentamentos relativos ao Covid, né, nas enxurradas de emoções. Então, como uma gota d'água, opa, isso não pode acontecer, a gente não pode simplesmente aceitar isso, a gente não pode simplesmente ficar calado em relação a isso. Né? Então, como um momento de efervescência, né, de ebulição social, que é o movimento de uma crise, né, onde muitas transformações acontecem, onde é, é, é difícil acompanhar em tempo real. Né? Então, mas só para finalizar essa ideia, pensando que a crise também tem esse potencial transformativo, criativo. Sim. Né? Certamente, como várias autoridades já compararam a pandemia com a experiência da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, em termos de força de processo histórico, de mudança de paradigmas. Então, certamente, a gente está vivendo um momento histórico muito rico e vamos contar as nossas histórias pensando o que era antes da pandemia e como será no pós-pandemia. Sem dúvida. Deixa eu só ler algumas coisas aqui. O Ciro Newton, né, falou aqui, a fake news vem se tornando algo frequente, por isso é necessário lermos com cautela antes de publicar. Sem dúvida alguma, as pessoas precisam ser responsabilizadas, né, por publicar coisas, porque isso pode gerar mais tumulto, pode gerar mais ignorância.
Eu acho que isso, a lei da fake news, que provavelmente vai passar, né? Existem várias propostas sobre isso, mas aí a pessoa tem responsabilidade sobre o que está postando, porque isso pode matar pessoas, né? As pessoas não pensam sobre isso, né? Uma informação mal distribuída pode gerar problemas muito maiores, né? A Leia está dizendo que a fake news não é uma crise, é um projeto, parafraseando Darcy Ribeiro. Que mais? Deixa eu ver aqui. O Ciro está falando que uma live bacana. Barbinha, exemplar para quem se reinventa e lamentável, dolorido para aqueles que desesperadamente só percebem a solução no suicídio, né? Acho que ela falou um pouquinho sobre algumas pessoas que acabam tendo um impacto. Talvez uma crise, uma necessidade de super isolamento pode ser um gatilho também, né? Para que as pessoas possam, por exemplo, no extremo, tirar a própria vida ou depressão também, né? É uma outra característica Sim. que pode acontecer. Ou pessoas que realmente vão se juntar e vão desacreditar do que está acontecendo e vão para a festa, vão para a rua, como teve vários casos aqui na Bahia, de pessoas que simplesmente ignoram as recomendações, né? E por motivos, muitas vezes até de ignorância, mas por motivos até, como eu posso dizer, de uma certa ceticismo, nesse sentido, aderem a participar de festas que não tem nada a ver, né? Ou seja, mesmo contra as autoridades, as pessoas têm comportamento imorais, né? Porque é um comportamento imoral também. É uma outra coisa que é interessante. Deixa eu ver mais alguns comentários. Quer comentar, Thiago? Alguma coisa sobre isso? A gente tem. Rangel, não sei como é que estamos em relação ao tempo. Você abriu algumas é, janelas aí, interessantes, mas a gente só tem aqui, no máximo, 2 minutos para fechar. Então é isso, gente. Acho que por causa é, do tempo, né? Eu queria agradecer a todo mundo que ficou na sala, né? O pessoal que está aí. Deixa eu ver se consigo ver o nome das pessoas aqui. Se é possível ver, eu acho que não, né? Mas o pessoal que entrou aqui, o Fernando, o Ciro, né? Quem mais? Rangel Nogueira, Adriano, Eliene, Barbinha, Jefferson, que entrou aqui também. Quem mais? Patrícia. Se eu não conseguir falar todo mundo aqui, gente, quem mais? Digeane Moreira, Adriano. Enfim, outras pessoas aqui que entraram também, que contribuíram, né? Você quer finalizar, Thiago? não, só Helena também. agradecer realmente a todo mundo, né? Esse bate-papo, tá? A presença aqui. Fiquei sabendo que a gente iria concorrer com Margarete Menezes, Rangel. É, Como é que pode? pois É. é, Então, agradecer de fato a quem veio aqui e pôde participar dessa nossa conversa, tá? E desejar força e saúde para todo mundo nesse momento que a gente está. certo. Thiago, você tá vendo, porque aqui travou, você tá vendo o pessoal comentando? Parou em Ciro aqui, Não, você não tá vendo não, né? Deu uma parada aqui, para mim tá parado. fica até preocupado aqui. Mas, enfim, agradecer a todo mundo que participou. Então, pessoal que tá conhecendo a Cairu agora, então aproveitem, né, as lives da Cairu. Temos lives aí das áreas de Uhum. contabilidade, psicologia, direito, área de informática. Então você tem live de diversas áreas. Se quem tiver interesse em ser aluno da Cairu, né, aproveite essas lives também e aproveite para conhecer um pouco a Fundação Cairu, né, e os cursos que tem lá, os cursos presenciais, os cursos de pós-graduação, né? Eu acho que é importante vocês conhecerem, porque é uma fundação secular e tem muito para contribuir aqui para a sociedade. Tá? Então, agradecer a todo mundo mais uma vez, a Tiago por ter aceitado esse desafio de bater esse bate-papo em 1 hora. Né? O nosso tempo realmente está se esgotando agora. E um abraço a todo mundo. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Tiago. Um abraço, Rangel. Boa noite, gente. Boa noite.